as pistas, as sapatilhas tecnológicas estão influenciando nesses tempos. E também analisar um pouco do Brasil, se o Brasil está acompanhando, os atletas brasileiros estão acompanhando a evolução dos atletas do resto do mundo. Então, sem mais delongas, o que eu fiz? Eu entrei no site da World Athletics, que é a Federação Mundial de Atletismo, fui lá na aba de Stats, que é as estatísticas, Top Lists, All-Time Top Lists, e aqui, para quem não sabe, tem todas as estatísticas, todas as marcas registradas. A gente vê aqui do Usain Bolt 9,58, que é o recorde mundial, e as outras marcas dos outros atletas. E eu fiz vários filtros, tanto aqui ano a ano, desde 1990, como também por países. Eu filtrei alguns países, os principais: Jamaica, Estados Unidos, Brasil, Itália, África do Sul, Trinidad e Tobago, China, Grã-Bretanha, etc. Então, vou mostrar agora aqui alguns gráficos que eu coletei para a gente ter uma análise. O primeiro gráfico que eu quero mostrar é a média das marcas dos 100 metros rasos por ano. Então, o que eu fiz? Eu peguei as 100 melhores marcas de cada ano, desde 1990 até agosto agora de 2024, onde eu estou gravando. É lógico, ainda esse ano tem algumas competições, então essa marca ela pode melhorar essa média. Mas, passadas as Olimpíadas, acredito que as principais já estejam aqui, já dá para a gente ter uma noção. Então, eu peguei as 100 melhores marcas registradas no site, na federação, e fiz uma média para a gente ter esse primeiro parâmetro, essa primeira base. Então, aqui a gente tem de 1990, a média foi 10,26, foi caindo ano a ano. E aqui em 2024, a média dos 100 melhores atletas, a gente pode notar que é 10 segundos, ou seja, uma evolução monstruosa. Esse ponto fora da curva é o ano de 2020. Por que a média está alta? Porque foi o ano que ocorreu a pandemia, então poucas competições aconteceram, que seria o ano olímpico, mas poucas competições aconteceram, o que deixou a média bem alta. O que eu achei interessante é que esses pontos vermelhos, eles são os anos olímpicos. E se a gente notar o ciclo que vem antes, os 3 anos anteriores ao ano olímpico, a gente tem um tempo, uma média maior, e no ano olímpico a gente tem essa queda, comparado aos anos anteriores. Então, a cada ciclo olímpico, a gente viu uma melhora. Tirando em 2000 e 2004, que foi Sydney e Atenas, se eu não me engano, esse ciclo olímpico aqui, os tempos, eles tenderam a... Não teve uma melhora não teve uma melhora considerável. Na real, foi a mesma média, 10 e 14, dos 100 melhores atletas daquele ano. Mas, após isso, a gente vê uma queda bem considerável. 2016 também para 2021, que foi esse ciclo olímpico, também teve um empate nas médias, e agora uma queda bem considerável. Esse gráfico ele mostra a quantidade de países com marcas abaixo de 10 segundos. Então ele levou em conta quantos países conseguiram correr abaixo de 10 segundos. Por exemplo, aqui em 1990, somente um país teve atleta que correu abaixo de 10 segundos. Pode ser que 2, 3 atletas do mesmo país correram? Sim, mas esse gráfico ele leva em consideração só o país. O que a gente pode notar? Que teve um aumento, olha aqui em 2024 nem finalizou o ano, e a gente teve 17 países com atletas correndo abaixo de 10 segundos. Isso que aqui não está considerando o Brasil. Por quê? Porque esse ano a gente não teve atleta correndo abaixo dos 10 segundos. Mas a gente sabe que em 2023 tivemos 2 atletas, e esse ano não. Então é um aumento bem considerável que a gente pode notar, e mostrando que os países está saindo um pouco do eixo Jamaica, Estados Unidos. Mais países estão colocando atletas na casa dos 10 segundos, abaixo dos 10 segundos. Por que isso está acontecendo? Aí são outros fatores. Será que o treinamento melhorou? A disponibilidade de informações? As pistas estão contribuindo para isso? E então, isso é um ponto que a gente pode já reparar para a nossa análise. Esse gráfico é o seguinte: o que eu fiz? Eu peguei os principais países, Trinidad e Tobago, África do Sul, França, China, Japão, e coletei a média dos 20 melhores tempos disponíveis lá no site da World Athletics, para a gente ter, e fiz uma média, para a gente ter uma análise se a média dos países como que está evoluindo. É lógico, alguns países não tinham 20 atletas em alguns anos. Então a gente vê aqui, por exemplo, Trinidad e Tobago em 1998, a média foi 9,86. Só que o N desse ano foi 1. O que é o N? É o número de amostras. Então a média vai ficar a do atleta. Por isso tem essa queda aqui. Parece que Trinidad e Tobago era dominante, mas é por isso que a média é bem baixa. Diferente dos Estados Unidos, que quase sempre tiveram 20 atletas pelo menos registrados ano a ano. E jogando a média deles, que foi a principal, excluindo Trinidad e Tobago, foi a média mais baixa em praticamente todos os anos.
tirando aqui 2011, que a Jamaica teve muitos atletas, puxado por Bolt e Johan Blake, que conseguiu ter um predomínio sobre os Estados Unidos. Eu quero tirar aqui alguns países e deixar apenas o do Brasil para a gente ter uma análise. Então aqui do Brasil é esse em azul. Também, como em alguns anos não tiveram 20 atletas com dados lá no site, eu sei que mais tiveram 20 atletas correndo no Brasil, mas nem todos foram cadastrados na Federação Mundial. Então a gente vê aqui uma média, meio que se manteve, né? Aqui também, 92, apenas um atleta, por isso que a média foi bem baixa. Esse outro gráfico, ele é a média dos tempos e a média dos 4 menores tempos ao longo dos anos por país. Ou seja, é o gráfico anterior e eu fiz um filtro dentro desse gráfico anterior, mostrando os 4 melhores tempos de cada ano, como se fosse o revezamento. Os 4 melhores atletas, a média desses tempos. E o que a gente nota? Excluindo 2024 nessa análise. E o que a gente nota? Que o Brasil teve uma média, no ano de 2023, os 4 melhores tempos, 9,99, ou seja, foi um ano espetacular para o Brasil. Então a gente está tendo uma melhora, né? Pelo menos os 4 melhores atletas, eles estão tendo uma queda nos seus tempos, que isso nos coloca para uma briga em revezamento muito, muito boa, brigando com os melhores. Por exemplo, eu vou colocar aqui o dos Estados Unidos. A gente vê aqui o que está dominando os últimos anos, por mais que tenha errado passagens de bastão, quando os Estados Unidos entra e termina a prova, é muito difícil bater eles. Então, olha, no ano passado, a média dos 4 melhores tempos foi 9,86. 9,82 em 2022, ou seja, sempre abaixo dos 10 segundos a média. E o Brasil agora caiu para 9,99. Primeira vez abaixo dos 10 segundos. Vamos comparar aqui com um país, o Canadá, que é um país que ganhou o revezamento nos Jogos Olímpicos agora de Paris. E a gente nota que é bem equiparado com o Brasil. Ano passado mesmo eles fizeram 10,07 de média. Ou seja, mostra que o Brasil ele tem chance. Ele pode brigar com os melhores do mundo quando a gente fala de revezamento. Uma curiosidade, eu acho que foi em 2019 que o Brasil foi campeão mundial de revezamento. Naquela época, a média dos 4 menores tempos era de 10,08. Mas é lógico, outro ponto que a gente tem que levar em conta. Isso é ao longo do ano. Quando a gente fala em revezamento, os 4 atletas eles têm que estarem bem no dia da competição. Não adianta um atleta fazer uma marca de 10 segundos em janeiro e o outro fazer 10 segundos em dezembro. E em julho, os 2 atletas estarem mal ou lesionados, alguma coisa do tipo. Não vai adiantar. Mas aqui é só para título de curiosidade. E outra coisa que me chamou a atenção olha a média dos 4 menores tempos da Jamaica. Olha esse ano aqui, 2012. A média dos 4 menores tempos foi de 9,78. Coincidentemente, foi o ano do recorde mundial. Então isso nos diz muita coisa. Foi o ano que tínhamos o Usain Bolt, ainda no seu auge, onde ele fez o recorde olímpico. E também o Johan Blake. Naquele ano ele correu para 9,69. Além de outros atletas, como a Zafa Powell, estava muito bem aquele ano. Então, bem interessante isso aqui. Na época do Bolt, desde 2008 até 2016, a Jamaica foi muito forte no geral. Depois houve uma queda, a Jamaica ficou bem afastada, caiu bastante o seu rendimento. Olha aqui o Japão, bem interessante o Japão também, como ele teve uma melhora, vem melhorando ano a ano, cada vez mais colocando vários atletas correndo perto da casa dos 10 segundos, abaixo dos 10 segundos, e inclusive atletas correndo abaixo dos 10 segundos, mostrando que o Japão é um país que está melhorando muito e tende a ficar cada vez mais forte. A Itália também, interessante a gente analisar que em 2021, que eles foram campeões olímpicos do revezamento, a média dos 4 menores tempos era de 10,86. A título de curiosidade, o Brasil naquele ano teve uma média de 10,08. Aqui a gente está falando do campeão olímpico, o Brasil. Então a gente tinha reais condições de brigar por uma medalha. Essa outra tabela mostra melhor como se comportaram ao longo dos anos cada país. A gente vê que os Estados Unidos sempre teve a melhor média. Aqui em 2008 teve a Jamaica, passou. Os 4 melhores atletas eles tiveram uma média
mais baixo que dos Estados Unidos. E depois de 2013, os Estados Unidos voltaram a dominar o cenário. Quando a gente analisa aqui o Brasil, que é esse azul mais forte, a gente vê que o Brasil ele sempre foi competitivo. 2019, em 1999, chegamos ao terceiro lugar de média, depois houve uma queda, e aqui em 2023 a gente voltou, tivemos o quarto melhor desempenho entre os 4 melhores atletas, e aqui em 2019, que a gente foi campeão mundial de revezamento, o Brasil ele era o 7º melhor, ficou em 7º, né, ao longo do ano, e volta a reforçar, aqui foram os 4 menores tempos do ano, não quer dizer que no dia os 4 atletas eles tinham os melhores tempos, mas é só por curiosidade. E 2021, olha a Itália. Itália ficou em 7º também naquele ano e foi campeã olímpica. Bateu todos os outros países, Japão, Canadá e China. Olha a China, que curioso, né? A China como veio melhorando. Então, bem interessante esse gráfico, essa tabela, mostrando os países, a média dos 4 menores tempos, ano a ano, dos países. E esse gráfico é a média dos 100 melhores atletas por ano, onde eu fiz uma pequena correção. Já que tanto se fala que a pista melhora tantos por cento, as sapatilhas estão melhorando, muito se fala 2%, até mais, o que é considerável quando a gente pensa no atletismo de velocidade, que a gente viu a própria final das Olimpíadas, o primeiro e o segundo colocado foi no photo finish, ou seja, um pequeno detalhe. Será que influencia mesmo? E eu fiz uma pequena correção. Essa linha aqui em vermelho, ela está 1% mais lenta do tempo médio geral. E quando ocorre essa correção, tirando o ano aqui de 2020, a gente analisa que se fizer essa correção, a média dos 100 atletas, ela está mais lenta do que na época de 2010. 2008, 2009. Ou seja, será mesmo que as pistas, as sapatilhas estão influenciando? E se estão influenciando, será que estão influenciando mais de 1%? Mas é lógico, nem todas as pistas que os atletas estão correndo têm a super tecnologia que teve a de Paris, por exemplo, ou a de Tóquio, que realmente estavam rápidas. Também a questão da sapatilha, nem todos os atletas usam a mesma sapatilha. Mas eu quero levantar uma questão. A gente viu recentemente, Fred Kerley, quem não conhece, o medalhista de bronze, ele tinha um patrocínio de uma marca e ele chegou numa competição, simplesmente não correu com a sapatilha do seu patrocínio, meio que forçou uma quebra de contrato, saiu do contrato. E por quê? Porque ele queria correr com outra sapatilha, acreditando que essa outra sapatilha ia tornar ele mais rápido, ia dar um melhor desempenho. Então, vamos supor que a sapatilha não influencia em nada, o que já é provado que influencia. Mas, enfim, psicologicamente, na cabeça desse atleta, ele acreditava ou acredita que pode correr mais usando tal sapatilha. Então, é válido. E isso levanta esse gráfico ele levanta um ponto bem bacana, mostrando que se realmente tem uma melhora, os atletas de hoje em dia, se corressem lá em 2010, eles estariam totalmente, entre aspas, ferrados. Porque se eles estão precisando da tecnologia atual para correr esses tempos, lá em 2010, se eles não tivessem essas sapatilhas, essas pistas, eles seriam só mais um. Vocês concordam? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Ou tem algum ponto falho. Aqui o último gráfico, que é uma comparação de todos os atletas, os 100 melhores tempos, com a quantidade de atletas brasileiros que apareceram entre os 100 melhores do mundo. A gente vê aqui que em 2023 tivemos 6 atletas entre os top 100 do mundo. Então, 6 marcas brasileiras das top 100 mundiais. Então foi um ano mágico para o Brasil, só que aqui em 2024, até o presente momento, que é em agosto, depois das Olimpíadas, somente um atleta apareceu no ranking. Então não dá para esperar muito do revezamento, não dava para esperar muito se a gente não tinha atletas fazendo boas marcas. O que aconteceu? O Paulo André, que é um dos principais atletas brasileiros, infelizmente ele se machucou um mês
antes dos Jogos Olímpicos, não tinha como esperar muito dele nos Jogos Olímpicos, ele fez de tudo para ir, e ele tá certo, ele conquistou a vaga dele na raça. Eu vejo muita gente criticando, isso e aquilo, meu, nada a ver, nada a ver. São pessoas que entraram no atletismo agora, criticando, ou gente antiga, por picuinha, por coisinha boba. Tem que apoiar o atleta brasileiro, não adianta querer bater contra. Se tiver um atleta brasileiro disputando, a gente tem que torcer, independente disso e aquilo, mas enfim. O Felipe Bardes é o melhor atleta do Brasil atualmente, dos últimos anos, não dá para negar. Ele precisa apenas ter mais rodagem lá fora, correr mais competições lá fora para ir se acostumando. Aqui no Brasil ele já mostrou que consegue correr, mas quando chega lá fora ainda tem uns pontos, são poucas amostras de corrida para ele fazer, então tem que ter mais consistência. Outros atletas que estão surgindo, o menino lá, o Igor, é um atleta que a gente tem que investir também, o Brasil tem que investir. Ele se mostrou que está no cenário e veio para ficar. O Eric é um atleta que não acertou esse ano, nos últimos anos ele estava bem, esse ano ele não acertou. Na transmissão olímpica, o comentarista soltou em algum momento que conversou com o técnico do Eric e falou que ele não tinha lesão, mas ele não conseguiu ir bem nas Olimpíadas. Outro atleta importante no Brasil é o Renan Galina, não dá para negar. Só que eu acho do Renan Galina que ele deveria tirar um ano para fazer um trabalho forte de fortalecimento muscular. Ele vem nos últimos anos sempre tendo uma lesão aqui, outra ali, e isso acaba atrapalhando uma periodização, um trabalho concreto. Então, e outros atletas, o Rodrigo Nascimento, que é um atleta já consolidado, tem o outro menino lá o Gabriel, também é um atleta. Então tem vários personagens, vários atletas que a gente tem que fortalecer e que nos próximos anos vão se mostrar, vão representar o Brasil. São todos atletas novos, que pelo menos tem mais um ciclo olímpico, que podem desempenhar em alto rendimento. Eu acredito muito que em Los Angeles, se tudo der certo, o Brasil vai estar bem representado no revezamento 4x100 e quem sabe também no individual. Então, seria isso. Deixe aí no comentário, dê o like, inscreva-se no canal e até a próxima. Valeu!